Muito boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre apps. Vou esperar uns minutinhos aqui para ver se entram mais pessoas, até meio-dia e 2, mais ou menos, e a gente já inicia. Tá aqui a minha tela. Bom, então vamos lá. Vamos falar aqui do potencial dos apps no mercado digital. Vamos falar sobre algumas vantagens de ter um app mobile para o e-commerce, né? Começando aqui com a apresentação, eu sou o Daniel, desenvolvedor e tech lead aqui na M3. Tenho mais de 3 anos de atuação no mercado digital, especificamente com e-commerce. E nesse momento estou focado realmente em desenvolvimento mobile, no nosso squad que a gente está montando. E aqui tem também o QR Code para o LinkedIn, caso queiram fazer conexão depois. Vamos começar aqui falando sobre alguns dados do mercado de e-commerce, né, do chamado M-commerce, que seria o mobile commerce. E é bem importante a gente ter uma visão se esse mercado realmente é crescente, se ele está se estabelecendo ou não. Então, aqui, de acordo com um relatório da AppsFlyer, a gente consegue ver que os aplicativos tiveram um aumento de 44,8% nas compras in-app, né, no segundo trimestre de 2022. É claro que aqui não se resume somente a e-commerce especificamente, são compras de forma geral, né, dentro dos aplicativos, mas a gente já percebe que é uma tendência que o consumidor consuma também e realmente faça transações dentro dos apps. Segundo dado aqui bem importante é que o Brasil registrou um pico mais alto do mundo de instalação de apps durante a Black Friday. E aí isso é uma tendência muito grande que as pessoas de fato estavam procurando aplicativos para talvez ver ofertas e coisas mais específicas no app do que no e-commerce em si. E o Android ele acaba sendo a principal plataforma, né? Como já esperado, é algo que a gente já vê vários anos acontecendo, e esse ano não foi diferente, 86,5% das pessoas utilizam Android. E aqui tem um dado bem legal que é um insight que pode trazer. Quanto mais emergente é o país, mais performance, mais otimizado tem que ser as aplicações. Porque em países emergentes, em países subdesenvolvidos, a população não tem condições suficientes para ter dispositivos dos melhores possível, né? Então, a capacidade de processamento, o armazenamento do dispositivo acaba sendo inferior. E com isso, o app tem que ser mais leve e ocupar menos espaço, senão ele acaba não fazendo sucesso para aquele tipo de público. E aqui, como utiliza Android, é claro que a gente tem vários dispositivos Android muito bons, mas a grande parte deles não é tão bom quanto o iOS, por exemplo. Então, esse é um insight bem legal da gente sempre se preocupar muito com a performance, com a otimização das aplicações. Além disso, a gente tem uma pesquisa realizada pela Conversion, onde 43% dos consumidores optaram por fazer compras durante a Black Friday em sites. Então, esse é um dado que traz um pouco da parte web também, seguido por 30% que preferem comprar por aplicativos. Aqui a gente pode olhar esse dado, né, sobre duas perspectivas. A primeira, negativa, o app é pior do que o site, as pessoas ainda preferem o site. Mas a segunda, uma perspectiva mais positiva, é que 30% das pessoas, ou seja, é muito próximo dos 43% que preferem o site. Então, o app ele tem sim um grande potencial, e quando uma marca tem os dois, né, tanto o site quanto o app, nesse caso estaria abrangendo 73%, ao invés dos 43%, caso tenha só o app. Então, é bem legal, sim, como um complemento, como um canal de vendas adicional. Quais são os principais motivos aqui, né, para compra por aplicativos? 36% das pessoas disseram que promoções especiais. Então, assim como eu tinha dito lá atrás, as pessoas acabam entrando nos aplicativos para também consultar, né? Funciona como uma vitrine. Economia de tempo, 33%. Então, ao invés de eu ter que entrar no navegador, pesquisar o site, ir atrás da loja em si, ela já está instalada. Então, é muito mais rápido, muito mais prático de utilizar. E também a facilidade de uso. Muitas vezes os aplicativos eles são, desde o início, pensados para que a jornada seja o mais direta e mais objetiva possível. Então, os componentes, os elementos em tela vão ser reduzidos justamente para que o usuário faça realmente o que ele foi fazer, que no caso, realizar uma compra, no caso de um e-commerce. Quando a gente fala de um site responsivo, muitas vezes ele é um site desktop, um site mais completo, cheio de funcionalidades, e que ele acabou sendo adaptado para o mobile. Então, ele não foi, desde o início, pensado para aquele tipo de dispositivo. Diferentemente do app, que desde o princípio já é pensado para telas reduzidas, para recursos um pouco menores também. Outro dado bem legal é que 47% das pessoas que baixaram o app, eles costumam fazer o uso para consulta de preço.
né? Então, o aplicativo ele é uma ferramenta de fidelização de consumidores também. É o que eu tinha dito atrás sobre uma vitrine, né? Muitas vezes a pessoa não entra só num app ou num site para comprar. Então, não é só uma plataforma de vendas, acaba sendo também uma vitrine onde muitos vão consultar para fazer comparação. E essa é a mágica do e-commerce, querendo ou não, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de entrar na internet, comparar preços de diversos sites ao mesmo tempo, sem ter que se deslocar e ir a cada loja individualmente. Outro ponto aqui bem legal é que o WhatsApp está lançando um recurso aqui no Brasil que permite localizar lojas e comprar produtos dentro do próprio app, né? Isso, claro que vai ser uma certa concorrência, a gente pode olhar assim, mas mostra também que empresas de grande porte, como a Meta, né, o Facebook, estão visualizando esse potencial de venda de produtos por aplicativo também. Então, é um mercado realmente que tem potencial. Falando agora sobre algumas vantagens que a gente consegue quando se trata de aplicativos. Os apps eles têm um poder de retenção e interação muito grande. Isso porque a iniciativa deixa de ser só do usuário. Então, muitas vezes ele não precisa entrar no navegador, buscar a loja ou digitar o endereço da loja. Ele não precisa ir até a loja. Uma estratégia muito utilizada é a de notificações, né? O push notification. Isso faz com que o usuário que não está pensando em comprar em alguns momentos possa ser atraído. Então, muitas vezes ele vai receber ali uma notificação de frete grátis, uma promoção exclusiva, algum tipo de oferta, e isso vai chamar atenção e trazê-lo para o aplicativo. Então, essa retenção, esse poder de trazer o usuário mais vezes é muito interessante, assim como a interação também, já que o usuário está carregando literalmente a loja, né, o e-commerce, a marca no bolso. Então, está sempre ali com ele, a gente utiliza o smartphone horas e horas por dia. Então, uma proximidade muito grande que é criada. A empresa, como eu falei, pode enviar notificações, novidades, promoções, e isso aumenta a chance de venda, porque talvez é um usuário que não, é um usuário, um cliente, né, que não faria uma compra, mas que por acaso recebe alguma coisa e decide comprar, porque é uma promoção bacana e tudo mais. E uma vez instalado também, ele acaba aproximando o consumidor da marca. Então, essa proximidade é muito importante para que a marca consiga oferecer interações e uma experiência um pouco mais personalizada para cada consumidor. Assim como a gente tem também acesso à localização do usuário, isso é uma vantagem muito grande, porque a gente consegue segmentar, talvez utilizando algumas técnicas de BI, né, que seria inteligência de negócios, para segmentar um pouco melhor e saber quais localidades, quais produtos são vendidos, qual categoria vende mais, qual tem melhor performance, né, ali naquela região, e assim enviar notificações mais direcionadas, mais assertivas. Então, a gente consegue qualificar melhor os usuários através de uma funcionalidade, como, por exemplo, a localização. E aí, como eu tinha dito, né, já citei antes ali, os apps eles transferem a iniciativa do cliente para a loja. Quando a gente fala de um e-commerce, um site, simplesmente, o usuário acaba sendo o iniciante do processo, né? Então, ele acaba tendo que ir até a loja e procurar o produto que ele quer. Agora, quando a gente fala de um app, é a loja que vai ter a iniciativa ali de atrair esse usuário, né? De chamá-lo de volta. Então, é um canal de vendas realmente complementar, que tem algumas estratégias diferentes que podem ser adotadas. E a postura também da loja se torna outra. Então, ter canais variados, né, canais de venda variados, assegura que a marca está presente em diferentes momentos de compra. Isso é muito importante, porque o usuário pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar em deslocamento, então ele quer facilidade. Lá atrás a gente viu o dado que muita gente compra por app por conta da facilidade de uso e economia de tempo. Então, é bem importante a gente também ter um aplicativo presente na vida do usuário para que ele não tenha simplesmente que fazer todo o processo de ir atrás da loja. Muitas vezes é bem rápido, né? A performance das aplicações, como a gente vai ver adiante, também geralmente é muito mais alta. Então, com poucos cliques ele já consegue fechar a compra que ele deseja. Bom, eu sou da área técnica, né, como eu disse, então não poderia aqui falar só de mercado, a gente vai falar um comparativo entre algumas abordagens. No momento em que a empresa decide adotar um app, um dos primeiros questionamentos é qual abordagem eu utilizo? Eu desenvolvo um app nativo, eu desenvolvo um app multiplataforma, ou eu crio simplesmente um PWA? Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas abordagens aqui. Bom, os nativos são aqueles apps que são construídos especificamente para a plataforma. Então, um app vai ser construído para Android e outro app para iOS. A gente teria dois aplicativos ao mesmo tempo. Para Android, a gente utiliza uma linguagem de programação chamada Kotlin.
enquanto que para iOS a gente utiliza uma outra linguagem chamada Swift. Então, são aplicações distintas criadas para cada uma das plataformas. E claro, se a empresa quiser também uma aplicação para desktop, tem que criar separado, uma aplicação para talvez web também, mais uma. E aí, obviamente, a gente tem algumas vantagens. Primeira coisa é alta performance, porque de fato, literalmente foi feito um para o outro, né? A tecnologia ela foi feita para aquela plataforma. Então, o Kotlin foi desde o início pensado para Android, o iOS tem o Swift. Então, a sinergia entre a tecnologia e o sistema operacional e o hardware também do dispositivo é muito grande e por isso são apps que conseguem uma alta performance. Segundo ponto é a experiência de uso, né? Por ser nativo, os componentes que existem em tela, os botões, os elementos, eles são os mesmos dos apps que já vêm instalados no celular. A gente consegue replicar bastante o comportamento. Isso traz uma intuitividade maior. O usuário já sabe utilizar, ele já sabe o que aquilo é um botão, porque ele utiliza em outros apps também. Então, a experiência de uso se torna um pouco elevada ali, um pouco mais, um pouco vantajosa, né? Terceiro, o poder de controle. Pelo fato de ser uma tecnologia nativa e ter toda essa sinergia que eu falei, você tem mais controle sobre o hardware, sobre o sistema. Então, pode ser que algumas funcionalidades que não estariam disponíveis em outro tipo de abordagem, você consiga facilmente implementar com desenvolvimento nativo. Então, isso traz um controle maior para os desenvolvedores e expande um pouco mais o leque de opções quando se trata de funcionalidades. Só que aí, né, como sempre, a gente tem trade-off em tudo, a gente tem pontos positivos, mas tem algumas perdas também, por outro lado. Por isso que tem que ser tudo muito bem analisado, dependendo do contexto. Então, quais são as desvantagens que a gente encontra no desenvolvimento nativo? A primeira delas, como eu já tinha citado, é mais de um aplicativo com as mesmas funcionalidades. Então, se eu tenho um app para Android e outro para iOS, eu vou ter que replicar duas vezes as mesmas coisas para cada plataforma. Então, isso traz um tempo de desenvolvimento, um custo, isso demanda uma equipe muito mais diversa. Você precisaria de uma equipe para desenvolver o app iOS e uma equipe para desenvolver o app Android, porque são linguagens diferentes, são tecnologias diferentes, e muitas vezes a gente não encontra um profissional que sabe fazer tudo ao mesmo tempo, né? E seria uma sobrecarga também sobre ele. Então, isso traz um custo muito maior, já que a gente tem dois aplicativos. E não só durante o desenvolvimento, né? A gente vai ter a criação dos apps em duplicidade, mas a manutenção futura também em duplicidade. Então, qualquer ajuste, qualquer correção que for feita, qualquer implementação de novas funcionalidades, sempre precisará ser duplicada. Então, manter um app nativo é muito mais custoso. Talvez aqui, empresas que tenham um time de desenvolvimento interno tenham mais facilidade em implementar nativo, porque, como já tem ali dentro de casa, fica mais fácil cuidar, né, dessas duas bases de código ao mesmo tempo. Agora, empresas como M3, por exemplo, que implantam vários apps para clientes, a gente acaba não conseguindo cuidar de todo esse fluxo, né? Imagina, cada cliente teria dois aplicativos para serem geridos, né? Então, seria bem mais complexo. Como eu tinha dito, maior custo, né? Justamente por demandar mais profissionais, demandar mais equipes e o tempo também ser muito mais demorado, né? O desenvolvimento muito mais demorado, porque precisam ser replicados e muitas vezes a gente consegue sim executar em paralelo, mas pode ser que uma equipe tenha que desenvolver e a outra começar em seguida. Então, a gente tem algumas desvantagens quando se trata do nativo, apesar de toda a performance, controle, como a gente citou anteriormente. E aí, como solução, entre aspas, né, a gente tem o outro lado, que seria o desenvolvimento multiplataforma. Então, pô, a empresa percebeu que não vai ser legal implementar nativo por conta dessas desvantagens, como eu disse, e decide ir para uma outra solução. E nesse caso, multiplataforma são os apps que são desenvolvidos por meio de um framework, né? Então, eles são convertidos depois para as linguagens nativas. Então, é uma forma de desenvolver uma única vez e, ao final, você tem a conversão, né? A transformação desse aplicativo separadamente para iOS e para Android, sem ter que desenvolver, de fato, para cada plataforma independentemente. Então, é a utilização de uma camada intermediária durante o desenvolvimento. Então, eu não faço diretamente para plataforma, mas eu utilizo uma tecnologia como camada intermediária. A gente tem vantagens, como, por exemplo, uma base unificada de código. Então, essa é a primeira vantagem, diferentemente do nativo. A gente vai ter uma base de código só, então toda a manutenção, toda a construção vai ser feita uma única vez, e eu preciso simplesmente de um profissional que saiba esse framework. Eu não preciso que ele saiba
Kotlin e Swift, por exemplo, né? As linguagens de cada plataforma. Basta ele saber o framework. É claro que se ele tiver uma noção para algumas coisas vai ser necessário, para alguns detalhes, mas, de forma geral, para a construção, ele consegue simplesmente saber uma tecnologia e já está apto para construir. Menor custo, obviamente, né? Uma equipe só, uma tecnologia só, e uma base de código também para cuidar. E o tempo de desenvolvimento também é bastante reduzido, porque a gente consegue criar algo muito mais rápido e disponibilizar para o mercado. Então, principalmente para a construção de MVPs, o produto mínimo viável, né, para a gente colocar no mercado logo uma ideia, uma solução, é muito indicado o desenvolvimento multiplataforma e não partir para o nativo logo de cara. Muitas empresas, na verdade, elas constroem multiplataforma e, com o tempo, com a escala do app, né, pode ser que demande muito mais processamento, muito mais usuários, e para acelerar também um pouco mais a performance, acabam migrando para o nativo. Mas isso depois que a empresa já está muito madura, muito mais estabelecida. No início, multiplataforma, sem dúvida, é a melhor solução. Só que aí, de novo, né, temos as desvantagens, como sempre. Tem uma performance menor, justamente por ser uma camada intermediária, como eu tinha dito. Então, a gente não tem acesso direto, a tecnologia não está acessando diretamente ali o hardware que está sendo utilizado, o sistema operacional. A gente tem uma camada, tem conversões que são feitas no caminho para meio que traduzir as coisas entre a tecnologia, entre o framework e o sistema. Então, claro que a performance vai ser afetada por isso. Uma possível necessidade de microadaptações para cada uma das plataformas. Então, como eu disse, o desenvolvedor não precisa saber Kotlin e Swift 100%, mas é legal ele ter uma noção, porque em alguns momentos você pode ter que adaptar certas funcionalidades para que elas ocorram da forma como foi planejado em cada uma das plataformas. Então, talvez eu vou desenvolver alguma coisa que no Android não está funcionando como esperado. E a gente vai ter que ir lá nativamente mexer no código para ajustar, seja algum erro que está acontecendo ou um comportamento inesperado. Então, isso pode ser necessário também. E terceiro ponto aqui, o atraso na implementação e disponibilização de funcionalidades. O que seria isso? Vamos dizer que o Google acabou lançando uma nova atualização para o Android e a gente tem um novo tipo de desbloqueio do celular. A gente tem já por digital, enfim, uma série de formas, mas tem um novo recurso agora que a gente precisa implementar no nosso aplicativo. Se fosse nativo, basta o Google liberar que eu já tenho acesso para implementar. Como é uma camada intermediária de framework que eu estou utilizando, eu vou ter que esperar tanto o Google liberar e depois o framework se adaptar ao Google para daí liberar para que os devs possam utilizar também. Então, a gente cria uma camada de dependência a mais em termos das empresas, né, em torno das empresas. E nesse caso, pode ser uma desvantagem, mas tem um asterisco aqui porque tem um adendo, né? Muitos dos frameworks atuais, eles te permitem desenvolver parte do código no framework, mas se você precisar fazer algum tipo de adaptação diretamente no código nativo, você consegue. Então, se o time de desenvolvimento não pode esperar o framework disponibilizar essa atualização, ele pode implementar de forma nativa também em paralelo. Então, é uma desvantagem, mas tem ali um contorno, digamos assim. Bom, e o PWA, falamos aqui sobre desenvolvimento nativo e desenvolvimento multiplataforma de aplicativos. Mas existe um conceito chamado PWA, que nada mais é do que um híbrido entre web e mobile. Né? Através do PWA você tem um atalho, então o site vai estar no ar, o usuário vai entrar e ele vai conseguir adicionar esse site como um atalho na tela inicial. Então, entre aspas, ele simula como se fosse um aplicativo, mas de fato não foi um app desenvolvido exclusivamente para dispositivos mobile. Ele simplesmente é um atalho que você utiliza e quando você abre esse PWA, as informações do navegador, né, como barra de favoritos, barra de navegação, os próprios botões dessa aplicação, eles não aparecem. Então, simula um pouco melhor, como se fosse um app, dá uma imersão maior para o usuário, porque resta apenas a tela da própria aplicação, né, do próprio site. Um ponto aqui bem legal é que PWA e aplicativo não são exclusivos, né, não são mutuamente exclusivos. Eu não preciso escolher entre um e outro. A empresa ela pode sim utilizar as duas estratégias, tendo o PWA, né, que seria o site, uma coisa mais rápida, caso queira no início, né, um MVP, mas depois sim implementar um app, porque são propostas um pouco diferentes. Aqui a gente tem o site da Starbucks, né, com um exemplo de um PWA. Então, assim que eu entro no site, eu tenho essa opção de adicionar a home screen, né, a tela inicial, e aí ao clicar você vai ter o ícone ali do Starbucks na sua tela inicial do celular. E aí quando a gente abrir, usar o mouse aqui, toda essa área, por exemplo, do navegador deixa de existir, deixa de aparecer, aparecendo somente o site mesmo.
Então, acaba simulando muito bem um aplicativo. Só que aí ele tem pontos fracos, né? Primeira coisa é que ele não possui acesso a alguns sensores e a outros aplicativos também do dispositivo. Então, se você quer utilizar, por exemplo, vibração, ele não vai ter acesso. Outros apps também é muito comum ter a comunicação. Então, eu estou num aplicativo, eu clico em alguma opção que abre um outro aplicativo que já está instalado. O PWL acaba não tendo acesso a esses outros apps. Segunda coisa é que não é possível adicionar a loja de aplicativos. A loja é basicamente a vitrine para o seu app. Então, se você quer, né, se a empresa quer ter visibilidade, quer ter presença de mercado, é muito importante estar na loja e o PWA não vai oferecer isso. Você continua tendo o site e o usuário só vai ter aquele atalhozinho se ele entrar no site e aí sim adicionar o PWA à tela inicial. Então, esse aqui seria um ponto fraco também. E o terceiro e último ponto, ele não passa a legitimidade de um app. Porque, como eu disse, ele é um site que foi adaptado de forma responsiva e adicionado à tela inicial, mas continua sendo um site web, não é um app em si. Bom, a gente já falou, então, sobre as abordagens, e aí aqui na M3 a gente está utilizando, sim, o desenvolvimento multiplataforma. Como eu tinha dito, não faria muito sentido a gente seguir para uma abordagem nativa, onde teria que manter várias bases de código para cada cliente. E a gente vai falar um pouco sobre os frameworks de desenvolvimento existentes, né? Mais especificamente, dois deles que são os mais famosos nesse momento, e estão aí disputando o mercado. Então, os dois são frameworks utilizados para desenvolvimento multiplataforma através de uma única base de código, né? E são os mais populares. Então, é aquela ideia de você construir o app uma única vez através do framework e, ao final, você ter, sim, o app Android e o app iOS para disponibilizar em cada uma das lojas. Então, o React Native ele foi lançado lá em 2015 e ele é uma tecnologia desenvolvida pelo Facebook, enquanto o Flutter foi lançado 3 anos depois, né, em 2018, é um pouco mais novo, e foi lançado pelo Google. A diferença entre eles, né, uma das principais é que eles usam linguagens diferentes. Então, o React Native vai utilizar o JavaScript, enquanto o Flutter vai utilizar uma linguagem do próprio Google chamada Dart. A gente vai ver um pouquinho mais adiante as vantagens e desvantagens disso. Bom, aqui uma pesquisa no Google Trends, né, para ver um pouco sobre a popularidade de pesquisa de cada um dos frameworks. A gente tem aqui o React Native e o Flutter. Lá por volta de 2017, um pouco antes do Flutter ser lançado oficialmente, ele já tinha sido anunciado, mas não tinha sido lançado ainda. A gente percebe que o interesse era muito baixo, enquanto que o React Native estava ali bem mais acima, né? E aí, com o tempo, a gente vai perceber que o Flutter acabou ultrapassando também o React Native em termos de interesse e busca no Google até os dias atuais, onde o Flutter está bem acima do React Native. Mas se a gente não focar somente em qual é melhor, qual está acima e qual está abaixo, um insight bem legal que a gente pode tirar aqui é que o interesse em desenvolvimento mobile como um todo cresceu, né? No início aqui a gente tinha menos de 25, aqui já está batendo 100, por exemplo, mais atualmente. Então, é um interesse, é uma tendência do mercado como um todo. E aí, falando sobre algumas características em comum entre cada um deles, né? Eles compartilham, tem coisas diferentes, mas eles compartilham algumas funcionalidades em comum. A primeira delas é o Hot Reload e Fast Refresh, né? Isso aqui são funcionalidades muito importantes para o desenvolvedor, para quem está executando, porque isso vai trazer uma produtividade muito maior. E claro que a produtividade não é só para o time técnico, né? Acaba sendo para a entrega do projeto como um todo. Então, o Hot Reload, ele basicamente eu estou aqui construindo o aplicativo, assim que eu faço uma modificação no código, eu já consigo ver em tempo real essa modificação acontecendo. Então, eu mudo um texto, já muda na tela. Eu troco a cor, já troca também. Então, é algo bem real time, né? Assim que o desenvolvedor está desenvolvendo ali, modificando o código, as alterações já estão acontecendo. Isso ajuda muito na produtividade, porque seria inviável mudar alguma coisa e ter que rebuildar o app como um todo, né? Reexecutar. Segunda coisa, como a gente já citou lá no início, né, a principal proposta dos frameworks é ter uma base unificada de código. Então, eu escrevo código uma única vez, tenho que dar manutenção uma única vez também. Redução do tempo de teste, né, está muito associado ao ponto anterior. Como tem uma base única de código, eu posso testar uma única vez a aplicação. Se eu tivesse um desenvolvimento nativo, até mesmo os testes seriam uma desvantagem, porque eu teria que testar o meu app Android como um todo e depois aplicar os mesmos testes no app iOS, de forma isolada. Aqui eu consigo aplicar o teste uma vez só, até em termos em inglês ele chama de half test, né, metade do teste,
Então, é uma vantagem muito grande também de se utilizar o framework multiplataforma. E, além disso, os apps são maiores do que os nativos. Aqui acaba sendo uma desvantagem, porque o app acaba, no final, tendo camadas ali para fazer essa conversão, essa comunicação com o sistema, como eu tinha dito. Então, obviamente, ele vai ser um pouco maior do que o app nativo, vai ocupar um pouco mais de espaço ali no dispositivo. Bom, agora falando sobre cada um deles, né, pontos positivos do React Native especificamente. Primeira coisa, compatibilidade com o JavaScript. Essa aqui é uma das grandes vantagens do React Native, porque o JavaScript é uma linguagem já bastante estabelecida no mercado, se não me engano é da década de 90, então já tem muito tempo e é a base da web como um todo. Então hoje é muito mais fácil encontrar profissionais que saibam JavaScript. Basicamente a stack ali, React, Node, todo mundo utiliza e já sabe essa tecnologia. Então, quando vai aprender o React Native, a curva de aprendizado é muito mais tranquila, porque ele já sabe a linguagem, ele já entende como funciona de forma geral. E aí só precisa, claro, se adaptar ao contexto de desenvolvimento mobile, né? Mas de forma geral, a tecnologia já está praticamente dominada. Então, a compatibilidade com JavaScript, sem dúvida, é uma das grandes vantagens do React Native. Maturidade, né? Ele tem mais tempo de mercado, lá desde 2015. Então, com o tempo, ele já foi se tornando cada vez mais maduro, já foi ganhando mais mercado. Hoje, por exemplo, o próprio app do Facebook, o Instagram, são feitos com React Native. A gente percebe que grandes aplicações utilizam, o Airbnb também, se eu não me engano. Então, já tem uma grande maturidade porque surgiu antes. Uma comunidade grande e bastante ativa, então praticamente tudo que o desenvolvedor quiser saber implementar, tiver dúvida, ele vai encontrar pela internet, pela web, porque a comunidade é muito grande e já está também estabelecida, assim como a maturidade do próprio framework. E tem uma rápida curva de aprendizado. Aqui tem só um adendo, né? Para quem já sabe JavaScript, a curva é muito rápida. Para quem não sabe, também é tranquilo de aprender. Porém, para quem já tem domínio da linguagem, com certeza vai dominar muito mais rapidamente. Só que, mais uma vez, temos os pontos negativos aqui também para fazer uma comparação. O intuito aqui, pessoal, nunca foi falar React Native versus Flutter, né? Não é para comparar as tecnologias e dizer qual que é melhor, mas sim dar uma visão geral sobre cada uma delas, os pontos positivos e negativos de cada uma, e aí cada time técnico é responsável ali por decidir, né, o que vai implementar. E aí depende do tipo de projeto, depende do conhecimento que a equipe já tem. Então aqui é só para realmente dar uma visão geral de cada tecnologia. Então, o primeiro ponto negativo do React Native é poucos componentes. Aqui eu não encontrei uma tradução para out of the box, porque às vezes tem muita coisa em inglês que não fazem sentido em português, mas seria conjunto de componentes já pré-prontos, né, para a gente só utilizar. Então, o React Native, propriamente dele, não tem muitos componentes. A gente teria que sempre instalar bibliotecas de terceiros para ter funcionalidades adicionais. Então, ele em si não vem com muita coisa. Pode ser menos performático, né? Porque pode ser, porque depende da aplicação. A gente vê, por exemplo, o Instagram utilizando o React Native e basicamente o usuário comum não vai sentir nenhum tipo de problema de performance ali, não está rodando, não está executando tão bem, tão rápido. Acaba que depende muito do tipo de aplicação. Por exemplo, se for uma aplicação que faz muitos cálculos por trás, que usa muito processamento, eu não ia criar um jogo, por exemplo, com React Native, porque um game ele acaba utilizando muita da capacidade do sistema e do hardware. Então, não faria sentido nesse caso. Por isso, pode ser, mas também é uma desvantagem que pode ser contornada ali. Depende também muito da implementação. Não adianta pegar um framework extremamente rápido e performático, mas a implementação não foi feita de forma a explorar essa performance como um todo. Outro ponto, né, como eu falei no primeiro, ele tem poucos componentes prontos, então muita coisa é biblioteca de terceiros, são pacotes, e aí acaba que o NPM lá, que é o sistema de gerenciamento de pacotes, acaba ficando muito desatualizado. Tem muitos pacotes ali que não tem mais suporte dos desenvolvedores. Então, tem que tomar muito cuidado no momento de utilizar, porque pode ser que você instale alguma coisa no seu projeto que tenha vulnerabilidade, mas que ninguém vai corrigir, né, com o tempo, porque não tem mais suporte. Então, pode ser uma desvantagem também, tem que ficar atento nesse ponto. E o último ponto aqui é que a interface ela é um pouco mais frágil às atualizações de sistema. Isso por conta da arquitetura e do funcionamento do próprio React Native. Ele trabalha com componentes da própria plataforma. Então, quando eu crio uma aplicação, o botão que eu estou utilizando, por exemplo, ele vai ser o botão do Android e o botão do iOS. Então, vai utilizar o botão da plataforma.
E com isso, atualizações nesse sistema podem quebrar a interface. Claro que é algo muito raro de acontecer, não acontece com frequência, mas existe essa possibilidade. Então, ele é um pouquinho mais frágil quando se trata de atualizações ali, porque isso pode acabar afetando a aparência da aplicação. Bom, agora partindo para os pontos positivos do Flutter, né? O concorrente aí do Google. Primeira coisa, os apps são muito rápidos, então existem vários gráficos comparando, pesquisem aí na web depois a performance do Flutter. Ele traz performance muito próxima ao desenvolvimento nativo, é claro que nada se compara ao nativo, né? Vai ser sempre mais rápido, mas o Flutter consegue diminuir muito a curva, né? A diferença entre o app nativo e o multiplataforma. Então, são apps realmente muito mais rápidos, indicados para quando você tem muita animação, por exemplo, porque ele consegue fazer animações a 60 quadros por segundo, né? 60 quadros por segundo é uma animação muito suave, então a gente consegue ver que é bem fluido mesmo. Segundo ponto é que ele é super atento aos detalhes visuais. Então, os próprios componentes que já vêm com o Flutter, eles são muito bem construídos. O desenvolvedor não precisa de muito esforço para deixar o app bonito, né? Basicamente, chamando ali um input, por exemplo, ele já tem todo um efeito de animação, já tem a borda, né, do elemento de forma bem feita. Então, os detalhes visuais foram um grande foco da equipe do Flutter ao desenvolver. A interface é independente do sistema, então é uma diferença bem grande em relação ao React Native. Como eu tinha dito, ele acaba sendo mais frágil, porque ele acaba dependendo, né? O botão acaba sendo da plataforma, como exemplo. O Flutter não, ele tem todo um conjunto de elementos próprio. Então, ele não utiliza o botão do Android, o botão do iOS, ele utiliza o botão do próprio Flutter. E qualquer atualização de sistema nesse sentido não vai afetar o comportamento visual da aplicação. E o último ponto, ele é perfeito para MVPs, né? Está muito relacionado ao fato de ser atento a detalhes visuais. Os devs não precisam ter tanto trabalho para deixar o app utilizável, né? Uma boa usabilidade e também visualmente agradável. É bem mais fácil fazer e isso é perfeito para MVP, porque você tem um time to market muito menor, né? Você quer colocar a ideia logo no ar. Aqui, para ilustrar essa questão da independência do sistema, né? A interface é independente do sistema, a gente tem aqui um app que utiliza o Material Design, que é um conceito do Google, né? O conceito de design do Google, e em um dispositivo Android 4.1.2. Beleza, até aí não tem nada demais. Só que se a gente olhar, o Material Design foi criado em 2014 e esse dispositivo é de 2012. Ou seja, ele está rodando uma aplicação com Material Design em um sistema que veio antes. Então, a gente tem... o Material Design nem tinha sido inventado ainda e a aplicação consegue rodar perfeitamente. Por quê? Porque todos esses elementos que a gente vê na tela, apesar de terem a aparência do Google, eles não são do sistema Android, eles são do próprio Flutter. Então, ele consegue executar de forma independente em qualquer plataforma. Com isso, também, a gente consegue executar essa mesma aplicação com aparência de Android em dispositivos iOS, independentemente da versão. Então, eu consigo ter uma homogeneidade muito maior, né? O app ele acaba ficando igual realmente em todas as plataformas. E não tem aquelas diferenças visuais. E aí, claro, vamos ter aqui os pontos negativos do Flutter. Primeira coisa é o tamanho da comunidade de desenvolvedores. Por ser um framework mais novo, né, de 2018, oficialmente, ele acaba tendo uma comunidade um pouco menor, um suporte um pouco menor. Então, os devs podem ter mais dificuldade em encontrar realmente o que eles precisam e algumas vezes eles vão ter realmente que desenvolver por conta própria, porque não vão ter a solução. Alguém talvez nunca passou por isso, dentro da comunidade. Só que o asterisco aqui é porque é uma comunidade muito crescente. Então, apesar de ser reduzida, tem muita documentação, tem muita coisa. A gente está utilizando o Flutter aqui e tudo que eu precisei fazer até o momento eu encontrei respostas. Então, a comunidade está muito ativa também e está crescendo. Então, é um ponto negativo, mas que tende a mudar com o tempo. Segunda coisa, a quantidade de bibliotecas disponíveis. Ao contrário do React Native, que tem infinidade de bibliotecas para quase tudo que você precisar, o Flutter acaba não tendo, e muita funcionalidade vai precisar ser realmente construída do zero pelo time de desenvolvimento. Isso pode também ser uma desvantagem, né, em relação ao React Native, porque muita coisa precisa ser construída, o que vai levar mais tempo. Talvez o custo do projeto pode ser um pouquinho maior. Mas também é algo que, conforme a comunidade for se expandindo, né, for crescendo cada vez mais, isso tende também a ser uma diferença cada vez menor. E aí, por fim, utiliza uma linguagem de programação menos popular. Lá no início eu tinha dito, o React Native utiliza o JavaScript, que é
tendência, não tendência, mas já está completamente estabelecido no mercado, enquanto que o Flutter utiliza o Dart, que é uma linguagem do próprio Google, então é um pouco mais difícil encontrar profissionais que saibam Dart. Mas nada que seja também muito absurdo, porque é uma linguagem muito fácil de aprender. Vai da disponibilidade do time em aprender uma tecnologia nova, por exemplo. Nós aqui estávamos completamente expostos a aprender algo novo, então a gente foi atrás e aprendeu facilmente. Eu, por exemplo, não cheguei a estudar o Dart de forma isolada, acabei aprendendo enquanto eu estudava o Flutter em si. Então, é uma linguagem bem próxima do JavaScript, talvez uma mistura ali de Java com JavaScript, orientação a objeto, mas são termos técnicos que a gente não vai entrar muito agora. Mas é uma linguagem, de forma geral, bem tranquila de se aprender. Bom, e agora o último ponto que a gente vai falar, né? A gente já falou sobre abordagem, sobre frameworks, então são decisões que precisam ser tomadas, mas depois que o app foi feito, quais são os desafios que a gente encontra, né? E também oportunidades. Primeira coisa, né? A pergunta que fica é como se tornar relevante nesse universo de aplicativos. Quando a gente fala de web, a gente tem lá o conceito de SEO, que seria otimizar o seu site para que ele apareça em primeiro ali no ranking da página de pesquisa do Google. Então, os primeiros resultados são os mais acessados e as empresas competem entre si para ficar melhores posicionadas. Mas e nos apps? Como que eu faço isso, já que ele não é um site? Então, temos aqui o primo do SEO, que é o ASO, né? Que seria o App Store Optimization. Então, é uma otimização para a loja de aplicativos. Então, são algumas técnicas que são aplicadas para melhorar o posicionamento do seu app nos resultados de busca dentro das lojas e também nas categorias. Então, entrei lá na categoria fitness, por exemplo, né, academia, alguma coisa assim, e aí o meu app está em primeiro lugar ali, porque ele é o mais bem ranqueado. E aí existem alguns critérios dentro das lojas que vão afetar esse ranqueamento. Entre eles se destacam, né? Primeira coisa, título e descrição do app. Então, é muito importante que o título e a descrição estejam claros o suficiente para dizer o que o app faz, né? Qual que é a proposta dele. Além disso, é muito importante incluir também screenshots, né, da tela para mostrar a navegação e vídeos, né? As lojas hoje permitem vídeos também para mostrar a utilização do app. E isso vai trazer uma assertividade muito maior, né? Porque o usuário que entrar na página do aplicativo vai saber exatamente o que ele faz e aí vai optar por fazer o download ou não. Então, não vai acontecer aquele cenário de o usuário baixou o app só para testar e acabou vendo que não era o que ele procurava e aí faz a desinstalação. Então, a gente torna a instalação um pouco mais assertiva também. Segunda coisa, a utilização de palavras-chave, né? Assim como no SEO, lá na web, a gente tem muito esse conceito de palavra-chave. Nas App Stores, a gente também tem isso. Então, utilizar palavras que tenham muita relação com o negócio dentro da descrição, por exemplo, vão fazer com que o app tenha um melhor posicionamento, justamente porque muito usuário não sabe o nome do aplicativo que ele quer. Então, é muito comum ir lá na busca, por exemplo, e digitar sapato, roupa ou algo assim, e aí vai aparecer um app para aquele tipo de palavra-chave. Reviews e avaliações dos usuários, né? Aqui é um ponto importante não só para os motores de busca ali dentro do aplicativo, mas também para os próprios usuários saberem se esse app é bem avaliado ou não. Então, review e avaliação, sem dúvida, são dois tópicos aqui muito importantes para esse ranqueamento, e é muito importante também a empresa incentivar que os usuários façam review e avaliem o app. Sempre que a gente utiliza um app, né, tem lá, deseja avaliar agora ou mais tarde. Então, essa é uma funcionalidade muito presente, porque isso é muito importante para as empresas e não só incentivar o review e a avaliação, mas também respondê-los, né? Existem alguns relatórios que eu estava olhando, os apps mais bem ranqueados, eles são aqueles que mais respondem. Então, vários apps que têm as respostas, realmente, muita gente pergunta, faz perguntas, né? Tem dúvidas sobre o funcionamento no próprio review ali, então é muito importante responder também. E o número de atualizações, esse é um outro critério levado em consideração pelas lojas, porque um app que faz muito tempo que não é atualizado, eles consideram como se fosse um app que está deixado de lado e que pode ter mais problemas, mais vulnerabilidades ou algo assim. Então, é muito importante atualizar o app com mais frequência, né? Isso demonstra que a empresa realmente está preocupada com aquele produto e está sempre evoluindo e melhorando. Isso vai fazer com que esse app seja apresentado para mais pessoas. Bom, e agora algumas vantagens da aplicação do EASO aqui. Primeira coisa, melhora a visibilidade e o destaque nas lojas de aplicativos. Como eu tinha dito, quando o usuário faz uma pesquisa, o aplicativo acaba aparecendo como o primeiro ali, como um dos primeiros, né, no resultado. Isso é muito importante e também dentro da categoria. Isso vai fazer com que o app fique muito mais visível e você tenha muito mais
acesso, né? Muito mais download também. Como é o segundo ponto, né? Aumenta o volume de downloads orgânicos, né? Por que orgânicos? Você não precisa fazer nenhum tipo de campanha para incentivar que esse app seja baixado, porque ele já vai estar nos primeiros resultados. Então, o volume de pessoas que vão acessar esse app é muito maior. Você não vai precisar investir tanto para conseguir atrair os clientes. Então, isso é uma grande vantagem aqui na questão orgânica do tráfego mesmo. Aumenta as taxas de conversão. Isso só porque aumenta o volume de downloads? Não. A taxa de conversão ela é aumentada justamente por conta da assertividade que eu tinha falado lá atrás. Conforme você descreve o seu app, coloca screenshots, coloca vídeos, as pessoas que estão indo até o app para baixar, elas vão ter certeza que esse app faz o que elas precisam. Então, a partir do momento que elas fazem o download e utilizam, as taxas de conversão podem aumentar porque elas vão realmente fazer o que elas vieram fazer, né? Talvez comprar uma roupa ou algo assim. Então, realmente é um ponto muito importante para esses três tópicos, né? Visibilidade, volume de download e taxa de conversão. Tudo isso, as técnicas de otimização vão ajudar a melhorar. Bom, e aí além da aquisição, tudo isso seria para adquirir novos usuários. Só que além da aquisição, a gente tem a retenção, isso é um grande desafio. Como que eu mantenho o usuário utilizando o app? Né? Muitas pessoas baixam o app, utilizam uma, duas vezes e depois desinstalam, porque está ocupando espaço, que precisam baixar um outro app que está sem espaço para ser inserido, né, no dispositivo. Então, como que a gente faz a pessoa manter? Aqui tem uma frase, né? Conquistar é fácil, entre aspas, por isso que eu risquei aqui, não é fácil, mas é um pouco mais fácil. O difícil mesmo é manter. Então, é de extrema importância adotar algumas estratégias para que o número de desinstalações seja cada vez menor. Né? Uma das métricas utilizadas no universo dos aplicativos é a taxa de desinstalações. Quanto maior, pior é para o negócio. E aí, uma das possibilidades, claro, é oferecer exclusividades através do app. Como a gente viu lá atrás, um dos motivos pelos quais as pessoas compram por aplicativo é justamente ofertas especiais. Então, coisas que só existem no app. Então, como eu tinha dito, cupons, ofertas, promoções exclusivas dentro do aplicativo. E até mesmo, eu já utilizei um e-commerce web uma vez, fiz uma compra, e ao final tentei visualizar os meus pedidos. E ao entrar na página, ele dizia, baixe o app para ter acesso ao seu histórico de compras. Então, torna exclusivo algumas funcionalidades também. Isso faz com que o usuário realmente baixe o app, e uma vez que baixou, aí começa todas as estratégias de retenção, para tentar trazer esse usuário mais vezes e fazer com que ele não desinstale. É claro que aqui não pode ser só uma questão de estratégia mesmo superficial, né? Isso tem que oferecer realmente vantagens para o usuário, para que ele saiba, poxa, eu tenho que manter esse app aqui porque ele foi vantajoso para mim nesse momento. Então, ele vai me trazer coisas, novidades que eu preciso estar atento. Isso vai fazer com que ele mantenha o app e você tenha mais proximidade ali também. E de nada adianta fazer o download e depois perder esse usuário, esse cliente. Bom, e aí, claro, para se tornar relevante, para adotar estratégias, para todo esse overview que a gente viu até agora, a análise de KPIs é fundamental. A gente não pode deixar de verificar dados, né? A coleta de dados é muito importante, mas a análise é muito mais importante ainda, né? Dados não oferecem tudo que você precisa de fato informações extraídas a partir dos dados. Então, o primeiro KPI é de UX e performance. E algumas métricas que podem ser analisadas quanto a isso é o tempo de carregamento do seu app. Então, dá para a gente saber desde o momento que o usuário clicou no ícone até o momento que o app está pronto realmente para ser utilizado. Então, quanto tempo esse app vai levar para ser carregado como um todo. Os dispositivos e sistemas operacionais que estão sendo utilizados, é muito importante conhecer o público, né? Saber se ele está utilizando iOS, Android, quais sistemas utiliza ali. O tipo de dispositivo também, porque cada iOS, cada Android tem uma infinidade de dispositivos em torno, né, várias versões, e relatórios de erro, que a gente chama de crash reports, né? Então, o app falhou, o app fechou sozinho, o app deu algum problema. É importante saber quais problemas estão acontecendo, se ele é recorrente, e isso está muito ligado também ao ponto anterior de dispositivos e sistemas operacionais, né? Em que dispositivo esse erro está acontecendo, em quais sistemas. Então, são métricas, são dados muito importantes para que as estratégias corretas sejam adotadas. Segundo tipo de KPI, engajamento, né? Ver o tempo de sessão, quanto tempo o usuário fica no app navegando. Então, ele acaba de entrar e sai, de repente o app não está com uma usabilidade muito boa, a gente não está oferecendo o que é necessário, o que ele procura. Então, o tempo de sessão é extremamente relevante. A média de telas por visita, né? Quantas telas os usuários visitam ali enquanto ele está navegando. Então, quanto mais telas ele navega,
significa que ele está mais engajado, ele está mais disposto a realmente interagir com o aplicativo. Número de usuários ativos, e aí aqui a gente pode olhar o número diário, o número semanal ou mensal, e fazer correlações entre eles também. Então, é muito importante acompanhar quantos usuários realmente utilizam o seu aplicativo. Taxa de churn, que seria a taxa de desistência ali, né? O usuário que entrou e saiu. E, claro, relacionando essa taxa anterior de número de usuários, a gente consegue estabelecer esse churn. Por exemplo, eu tenho a minha taxa mensal, quantos usuários utilizam, e diário. Eu posso relacionar essas taxas e ver se aquele usuário realmente está engajado, está utilizando boa parte do tempo, ou se ele é um usuário esporádico, ele usa hoje e amanhã não usa mais. Então, a taxa de churn é bem importante para isso, para que sejam adotadas também estratégias para tentar manter esse usuário cada vez mais ativo. Taxa de retenção, né? Que a gente falou, a retenção é uma grande vantagem, mas é um grande desafio ao mesmo tempo, tentar reter esse usuário, trazê-lo mais vezes. Então, é uma taxa muito importante também de ficar de olho. E, claro, também o KPI de receita. Aqui, mais genérico para e-commerce de forma geral, né? O ticket médio, o valor médio de vendas ali dentro do app, até para empresas que têm já o site, o e-commerce, poderem comparar o que está vendendo mais, qual estratégia precisa de mais atenção, qual canal de venda tem mais a desenvolver, né? De repente o site está vendendo muito, mas o app não está. Então vamos focar agora esse próximo trimestre no app, por exemplo. O tempo para a primeira compra, esse é um dado muito importante também. O usuário acaba de acessar o app, mas quanto tempo ele leva para fechar realmente a compra? Ele fica muito disperso, navegando, vai e volta. Esse é um dado muito interessante também, através da utilização de heatmaps, a gente conseguir ver onde ele está clicando, se ele está perdido ou não, para que a gente torne a jornada cada vez mais assertiva, mais objetiva, e aí a conversão também vai ser aumentada com isso. O número de compras é bem importante também, né? Para saber comparar mês a mês, saber se está evoluindo ou não. E o custo por instalação. Aqui já é um ponto mais voltado para o aplicativo em si. A gente tem o indicador de CPI, que seria o quanto você investiu versus o quanto esse app está sendo instalado de fato. Então, o CPI é muito importante nesse sentido. E bom, pessoal, acelerei aqui porque bastante conteúdo, né? A gente já está faltando 10 minutos aqui, vamos ver se tem perguntas. A análise de todas essas métricas é extremamente importante para aumentar a relevância do aplicativo dentro das lojas e adotar as estratégias corretas também, né? A gente sempre fala contra dados, não é argumentos, então é bem importante fazer essa análise de forma frequente e estar realmente adotando melhorias para que esse app seja cada vez mais evoluído e a presença de mercado realmente venha com o tempo, né? E aqui deixo o meu obrigado, né? Eu tenho aqui o QR Code do LinkedIn novamente e o e-mail para caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida, perguntar sobre a implementação, como está o nosso processo. Fiquem à vontade. Agradeço a presença de todos aqui que estão acompanhando a apresentação e espero também ter contribuído com informações relevantes nesse universo. É claro que a gente também está caminhando e aprendendo cada vez mais, mas é isso, compartilhar informação é extremamente relevante e importante para todo mundo. E é isso. Deixa eu olhar o chat aqui. Podem ficar à vontade, pessoal. Se tiver alguma dúvida, podem mandar no chat. Maria, não sei se chegou algo aí, acho que não, né? Perfeito, então. Acredito que fechamos, pessoal. Não temos nenhuma dúvida. É basicamente isso, então. Fico à disposição para qualquer contato que vocês queiram fazer. E é isso. Muito obrigado a participação de todos e até a próxima.